e voltamos com um livro que eu preparei com muito carinho. Primeiro, que o que eu quero dividir com você é que o que tem a ver Maria escolher uma literatura como essa, densa, como pensar sobre o dinheiro, onde a gente está pensando sobre investimentos, sendo que ela ensina comunicação, posicionamento, como mostrar a autoridade, como eu diferenciar no meu mercado, como eu me destravar nos 5 passos, inclusive esse verbo é comum entre as pessoas que vêm fazer parte desse lado de cá, da minha comunidade, do VQV, que eu tenho até tatuado aqui, ó, para quem nunca viu, que é um método que eu criei depois de passar por 21 anos na TV e ter a oportunidade de entender muito de pessoas, porque é sobre pessoas. No fundo, quando a gente se sente inseguro para olhar para essa câmera, para compartilhar o que a gente sabe, ou seja por não saber como fazer, ou seja por achar que todas as outras pessoas, que até são nossos concorrentes, já falaram em algum momento sobre isso e que aí você corre o risco de ser mais alguém falando mais no mesmo. No meio desse método, o caminho final, o resultado que as pessoas que se permitem experimentar essa caminhada de se destravar de uma vez por todas, de desenvolver essa comunicação que é incrível, que revela quem você é, que vem de ativar a tecla STAT, de servir, amar e transbordar, o ponto final da transformação, que a gente sempre quando entende um método que é ofertado, uma tecnologia, uma estratégia, uma técnica, algo que prometa resultado final, ganhar dinheiro, e acaba que naturalmente o que acontece com o VQV é que as pessoas têm o quê? Mais qualidade de vida, porque conseguem ter tempo de qualidade. E aí param de trocar tempo por dinheiro por diversas formas, ou seja, porque passam a ofertar programas de mentoria para colegas que, ao perceberem a visibilidade das pessoas, se interessam e dizem: oi, Kelly, me conta aqui, como é que você fez que agora você está super posicionada? Eu vejo que você está com mais qualidade de vida, você está desfrutando mais daquela vida que você sempre disse que sonhava. É natural que a gente precise passar a pensar mais sobre como fazer a gestão do nosso dinheiro. Porque quando a gente coloca um holofote sobre quem a gente é, quando a gente permite essa comunicação efetiva, que é a minha grande defesa, desde 2014, quando eu deixei a TV, muitas pessoas começaram a me dizer: Maria, você fala tão bem na frente da câmera, ensina pra gente, como é que você consegue fazer isso? E o método nasceu desse desejo e desse pedido das pessoas de me ajuda a fazer como você faz. E aí eu ensino ao longo desse processo que não tem nada a ver com fazer do jeito que a Maria faz. Sim, a Maria consegue pontuar o que ela está dizendo, ela tem uma dicção, ela tem uma postura, ela tem um jeito único. E é esse jeito único que me conecta aos meus clientes que estão buscando algo e que entendem que os meus princípios, os meus valores, aquilo que está dentro... Lembra que eu disse que é sobre servir, amar e transbordar? Sobre ativar a nossa tecla SAT? Sim, é sobre isso. Então não é sobre você modelar alguém, não é sobre você copiar ninguém, mas é sobre você ter um processo de autoconhecimento que você entende que nada como esse olho no olho, é o primeiro passo. E segundo, que você é alguém que estudou, que se formou, que desenvolveu uma técnica, tem uma habilidade única que pode encurtar o caminho das pessoas. Lembra do ponto da transformação? A promessa é sempre um método, um meio, um mecanismo que vai te levar de um ponto A até um ponto B. Esse ponto B, de ponto final, no sentido de quem percorre a jornada do VQV, segue os 5 passos, ele te leva a uma vida de mais qualidade, onde você é melhor paga por aquilo que você já oferta. Quando a gente coloca o holofote, o que é natural? Lei do mercado. A gente está falando de como pensar sobre dinheiro. Quando eu coloco um holofote sobre a Maria, venho aqui e faço uma live e divido aquilo que eu sei, algumas pessoas vão acabar se conectando. É como se eu colocasse luz sobre algo que estava aqui resumido a quem já me conhecia ou alguém que pudesse indicar ou recomendar por ter contato comigo.
A gente tem a rua mais movimentada do mundo como uma oportunidade para uma das coisas que é a promessa aqui desse livro. Que a gente precisa entender que temos que pensar a longo prazo, é um ponto importante. Estamos envelhecendo e podemos sim desfrutar com muito mais qualidade daquilo que é ofertado pra gente, se a gente tiver uma independência financeira, se a gente tiver liberdade. Porque enquanto a gente tá naquela gaiola dos ratos, como dizem por aí, correndo atrás de sempre olhar para o retrovisor, eu fiz uma postagem sobre isso. Não é sobre você olhar para o retrovisor e se comparar e se colocar numa balança e se comparar com o outro e achar que você não é bom o suficiente. A gente tem a rua mais movimentada do mundo, onde todos nós, se antes a gente precisava, na época da TV lá atrás, galgar um espaço, ser convidada para uma reportagem ou para dar uma entrevista, para dar visibilidade à nossa mensagem, agora temos aqui, na palma das nossas mãos, uma oportunidade de estabelecer essa comunicação para cultivar um jardim onde a gente atrai a atenção dos clientes certos, ok? Então, vindo já para a possibilidade do livro, agora que eu vi que tem muita gente nova, sejam todos muito bem-vindos, eu estou muito feliz com cada um de vocês. Se conhece algum amigo que ainda não parou para pensar sobre o dinheiro, por qualquer que seja o motivo, e aí quando você viu, né, esse livrinho amarelinho ou a minha defesa aí de qual que seria o tema de hoje, você lembrou dele? Compartilha essa live. E se você tem um amigo também que tem um conteúdo incrível, alguém que você admira, que é um super profissional, que ainda não comunica efetivamente, ele também é um convidado para essa live. Porque quem me segue há mais tempo sabe que eu não vou falar só do livro, mas eu vou intercalar o livro com o meu método, porque senão não faria sentido escolher um livro que faz parte de um box de investidor. Para quem quiser aprofundar, eu acho que talvez seja vendido separadamente. É da H1 Editora. Eu sou apaixonada por essa editora. Primeiro, pelos títulos incríveis que eles selecionam, que eu acho que são temáticas sempre muito atuais e que a gente precisa olhar para isso. Vamos então ao livro. Quando ele diz como pensar sobre dinheiro, ele traz aquele primeiro pensamento que nós todos temos de que decisões sobre dinheiro seriam racionais. Só que não. A maioria das decisões que a gente toma quando diz respeito a dinheiro são decisões puramente emocionais. Por quê? Segundo ele, a nossa ancestralidade sempre foi acostumada a garantir a sobrevivência. Os nossos ancestrais, lá na época das cavernas, eles caçavam o que queriam comer no dia e o dia seguinte era o dia seguinte. A gente não costumava pensar sobre acúmulo. Qual que é a consequência disso? E nem em poupança, muito menos. A consequência natural disso é que a gente passa a não mais condicionar e entender que o dinheiro, tem gente que brinca que fala, dinheiro não traz felicidade. Aí tem outras pessoas que dizem, não, mas manda buscar, porque quando eu tenho dinheiro, eu tenho autonomia e mais possibilidade de fazer escolhas que não vão eliminar o meu sustento, a minha sobrevivência, o que é básico para mim. E aí, como primeiro passo nessa jornada para que a gente pense sobre dinheiro, entendendo que o dinheiro, sim, precisa trazer a nossa felicidade, mas que precisamos pensar, estamos vivendo um momento de longevidade. As pessoas estão ficando cada vez mais velhas e vivendo mais tempo. Com isso, aquele plano de sobreviver só do salário e esperar a aposentadoria, num movimento que a gente escuta tanto falar de propósito, é pequeno. Pensar sobre o dinheiro é pensar sobre escolhas que levam em conta entender que se eu, enquanto estou mais jovem e tenho mais energia, posso olhar para o dinheiro pensando que é importante que eu poupe e que é importante que eu valorize o que realmente tem valor. Inclusive no prefácio ele vem dizendo que talvez o dinheiro não compre a felicidade, a gente entendendo que felicidade é a gente ter tempo para desfrutar ver o nosso filho crescer, ou para ficar mais com os nossos pais, ou para fazer viagens, ou para dedicar a um hobby, ou para pensar uma transição de carreira, porque se eu não me preparo, se eu não organizo, se eu não planejo e eu não tenho algo que me traz uma estabilidade, uma tranquilidade, eu tenho menos dificuldade, eu tenho muito mais dificuldade de
conquistar essa autonomia, essa independência, esse poder de decisão quando eu estou vivendo só para pagar contas e não fiz nenhum tipo de projeção. A gente que não se dedica um tempo a planejar, às vezes acabamos criando uma sobrecarga de muitas contas, muitos afazeres e de muito investimento em bens que são duráveis, mas que a gente acha que a nossa felicidade está ali. Quando muito pelo contrário, todas as pesquisas científicas e vários estudos que são feitos sobre pessoas mais felizes, as pessoas mais felizes, normalmente, a primeira coisa que elas destacam como ponto de felicidade é poder ter a autonomia de escolher o que fazer com o próprio tempo. É poder ter o tempo de qualidade para desfrutar com o filho, para dedicar a um hobby, para escrever um livro, para pensar a possibilidade de criar um infoproduto, um programa de mentoria e parar de ser paga por tempo, mas ter algo que pode gerar muito mais resultado de forma escalável, como a Maria, quando produz um método, cria toda uma estrutura, uma metodologia, coloca disponível na Hotmart e pode vender indefinidamente sobre aquele produto que teve umas horas de produção. Eu sim dedico a atualizar o meu produto, tem aulas novas sempre, tenho uma dedicação à comunidade, mas o trabalho essencial de construção e de produção disso que me gera riqueza todos os dias, ou potencial de gerar riqueza todos os dias, exigiu um tempo específico de trabalho para que eu preparasse aquela metodologia, gravasse aquelas aulas e pudesse hoje viver da internet sem ter que trocar meu tempo por dinheiro. Quantas vezes você já me viu dedicando o final de semana a estar com a minha família, a ir para a fazenda com o meu marido e o meu negócio no digital continua rodando. Então vamos ao passo a passo. O primeiro passo que ele recomenda é compre mais felicidade. Porque quando a gente tá naquela sensação de que a gente precisa trocar o carro todo ano, de que a gente precisa adquirir o modelo mais novo do celular, ou a gente precisa de mais um look para fazer a próxima live, a gente está pensando em bens que, se a gente for caminhar pela nossa casa, pelo nosso apartamento, por onde a gente vive e olhar no entorno, em volta, muitas das escolhas que a gente fez agindo de maneira impulsiva e emocional, a gente, se estivesse focado na nossa felicidade, que está muito mais ligada a momentos e a experiências e a possibilidade de ter essa liberdade, autonomia sobre o nosso tempo, a gente talvez deixasse de comprar algumas coisas. Qual que é a recomendação dele? Enquanto jovens, a gente tem mais energia, a gente tem mais força de trabalho. Então, a gente pode se dedicar a um trabalho que talvez a gente não ame, entendendo que a gente está tendo uma rentabilidade e está dedicando a investir da forma certa. Ele recomenda uma carteira de ações diversificada. Cada um que vai aprofundar. O objetivo dessa live não é te dizer aonde você vai investir o seu dinheiro, mas sim a te ensinar a forma de pensar sobre como você gere o seu tempo, a sua energia, a sua disponibilidade e como você olha de forma profunda para aquilo que traz a sua felicidade. Porque quando a gente faz essa escolha puramente emocional, às vezes eu vi que tinha gente elogiando o meu look, e aí de repente me mandar um direct e dizer: Maria, de onde foi essa camisa? Aqui a gente tá na emoção. Talvez você tá admirada pela minha forma de comunicação e acha que talvez a aquisição desse bem... Gente, é só um exemplo. Que a aquisição desse bem, essa peça, vai trazer um empoderamento para você. E se você não pensa de forma racional sobre as escolhas que vai fazer, você depois passa a não só ficar menos feliz, como adquirir coisas que viram acúmulos e que não vão te retornar de patrimônio. Vamos trazer para cá, para a coisa da comunicação? Todas as vezes em que eu deixo de compartilhar aquilo que eu sei, de colocar uma luz sobre o meu produto ou sobre o meu serviço, ou sobre quem eu sou enquanto profissional, eu deixo de investir em um dos pontos primordiais para o meu sucesso profissional. Está provado cientificamente, 85% do nosso sucesso profissional é resultado de comunicação e relacionamento. A gente está falando de rede social. Então, quando você olha para aquele tempo que você gasta de forma ociosa, colocando na sua tela mental, porque sim,
pega essa dica porque ela é muito importante. A comunicação efetiva, natural e espontânea que gera conexão, conversão e põe dinheiro no seu bolso, ela é uma habilidade treinável. Quanto mais você faz, mais aprendizado você tem. O que isso diz respeito a sobre isso? Eu penso em como eu faço as minhas próprias escolhas e aonde eu vou colocar mais energia e que vai trazer mais rentabilidade para mim. E aí aqui o direcionamento é basicamente: viva uma vida mais simples enquanto você é jovem e observe os grandes líderes, aquelas pessoas que desfrutam mais, elas dão não tanto valor a esse investimento incessante em bens duráveis que não trazem uma felicidade momentânea. É do tipo, eu perco tanto tempo cuidando da minha mentalidade, repetindo para mim mesmo, sem ter clareza das consequências disso, de que a minha voz é péssima, de que eu não tenho um visual que vai ser atrativo para minha audiência, de que eu não sou tão comunicativa e tão espontânea e com tanto potencial de gerar resultado na vida do outro do que o meu concorrente. E aí, meus amores e minhas amorinhas, o que acontece? Eu deixo de prezar o que é essencial, meu tempo, minha energia. A atenção é hoje o ativo mais disputado. Junto comigo devem ter várias outras pessoas fazendo lives, produzindo conteúdo. Você às vezes está com o celular ligado aqui na minha live e talvez tenha uma televisão aí na frente que você está prestando atenção. A gente está cada vez mais disperso e menos conectado com aquilo que é importante, que é conectar para esse olhar para dentro de autoconhecimento, de entender que enquanto eu não faço esse processo de entender o que é importante e relevante e presto atenção na minha tomada de decisão, porque a gente vive um ciclo de emoção. O nosso cérebro está cada vez com esse tanto de oferta de possibilidade viciado em dopamina. E sabe como a gente recebe cada vez mais dopamina? Quanto mais estímulo a gente entrega para ele. Então, quanto mais eu rodo meu dedo aqui pelo feed, quanto mais conteúdo aleatório eu consumo, isso oferta duas coisas muito complicadas. Primeiro, que eu nunca vou parar um tempo para olhar para mim e fico com o olho no retrovisor e aí me comparo. E a referência é sempre um pedaço da edição da vida de alguém. Esse é outro ponto importante para você na hora de tomar a sua decisão, seja sobre o dinheiro, ou seja a sua felicidade, ou seja sobre o seu futuro profissional, ou sobre o próximo investimento que você vai fazer na sua carreira. Pare um tempo e não haja pela emoção pura e simples. Racionalize, não é muito comum, a gente está acostumado, inclusive o Daniel Kahneman, que fez um estudo profundo sobre como nós psicologicamente tomamos as decisões, e o que ele diz? Temos dois cérebros, um que é muito intuitivo e que age pela emoção e ele nos governa a maior parte do tempo, e o outro que é lógico-racional, que dá muito mais trabalho e que não é sempre que a gente dedica a isso. Então, o primeiro passo é compre mais felicidade. Então, antes de fazer uma compra de um bem durável, de você decidir investir no próximo infoproduto, porque tem gente que vira tão síndrome de impostor que a gente nunca acha que a gente é bom o suficiente. Então, eu compro um curso de marketing digital e depois eu percebo que agora eu preciso de um curso de Instagram. Aí eu compro um curso de Instagram e aí eu penso que agora eu preciso de um curso de tráfego. E aí a gente começa sempre a olhar para aquilo que a gente não tem, para onde não está a nossa felicidade, e aí a gente tem uma sensação momentânea de uau, agora eu tenho tudo que eu preciso. Quantas vezes você não fez uma compra que às vezes quando você chegou em casa e olhou para a sacola de novo, você já estava arrependido dessa escolha? Isso não é pensar sobre o dinheiro, isso não é pensar sobre a felicidade, isso não é um pensamento de longo prazo, entendendo que estamos ficando cada vez mais
velhos, vivendo por mais tempo e que a recomendação dele, enquanto jovens, temos força de trabalho. E na nossa aposentadoria? O sistema brasileiro, se a gente estiver pensando em previdência, vai ficar simplesmente impossível a gente sobreviver com aquilo que deve ser a nossa aposentadoria. Se você constrói o seu posicionamento aqui no digital e mostra a sua autoridade, são várias possibilidades de gerar dinheiro, mais riqueza. Então, eu recomendaria uma atitude muito estratégica, olhar para todo esse novo momento do digital. Vivemos alguns booms do digital, quando a fórmula de lançamento chegou ao Brasil, a gente viveu mais um na pandemia, onde todas as pessoas tinham mais tempo, estavam mais em casa, investiram muito em cursos, e a gente vem vivendo um novo. É ChatGPT, são automações, inteligência artificial. Tudo isso faz com que você poupe tempo, energia e possa fazer mais dinheiro. Quer um exemplo? Meu marido estava me comentando outro dia. Maria, sabia que se a gente pode pedir o ChatGPT para escrever um livro infantil pra gente? E depois que a gente pede esse ChatGPT para escrever um livro infantil, dizendo que tipo de linguagem a gente quer, podemos escolher até um personagem, o que a gente pode fazer na sequência em um outro site de inteligência artificial e pedir que ele ilustre aquele livro infantil que já veio lá do ChatGPT. Então, concorda comigo que fazer dinheiro, sim, é algo que exige tempo, exige energia e você pode ser mais ou menos estratégico para fazer esse dinheiro. Sim, precisamos poupar, tem que ter um equilíbrio dessa balança. Mas o que vai te diferenciar? O que ninguém pode copiar? Eu gosto de dizer, né? O que é incopiável? O seu DNA, o seu jeito, a sua comunicação. Não é à toa que conta mais no sucesso profissional a sua comunicação e a sua habilidade de relacionamento. Porque, como dizem por aí, para que eu possa vender, para que eu possa converter, se tem inteligência artificial, produzir conteúdo está cada vez mais fácil e, ao mesmo tempo, a gente tem cada vez coisas mais parecidas. Como eu vou me diferenciar? Olhando para esse conteúdo, sim, utilizando todas as ferramentas que estão à disposição, mas agindo de forma estratégica e imprimindo o meu DNA naquele conteúdo. Eu não estou só compartilhando um conteúdo que a pessoa pode ir lá no ChatGPT e encontrar essa resposta. Talvez até com mais primor, falando de investimento, não é a minha área. Porém, eu estou dando insights a respeito de um livro que eu li, trazendo congruência com aquilo que é o meu tema primordial, que diz respeito a falar de comunicação. Então, vamos ao segundo passo? Primeiro, compremos mais felicidade. E comprar felicidade não está relacionado a trocar o carro todo ano. E as pessoas mais ricas e que pensam a longo prazo não estão nessa necessidade de substituir, vinculadas a essa obsolescência programada e fazendo consumo exacerbado. É só você observar as pessoas mais ricas que você convive, como que é o comportamento dela. Qual que é o percentual da quantia que é a fatia do bolo que ela destina a um novo investimento ou, como gostam de dizer por aí, colocar os seus ovos em várias cestas. Ao invés de ter uma única coisa que te traz rentabilidade, olha só para mim. Ofertar mentoria é algo que depende da minha energia, da minha saúde, do meu capital humano. Vender o meu treinamento VQV é algo que, tendo uma equipe de tutores para que possa atuar junto comigo na entrega do meu produto, o produto está gravado, aquilo não depende da minha saúde. Ainda assim, entendendo que eu vou viver mais anos, o que é importante que eu pense também? Que eu tenha um plano de saúde, o meu capital humano, que eu tenha um seguro contra invalidez, eu não sei qual que é o dia de amanhã. Então, as nossas escolhas têm que estar pautadas de forma estratégica, para que a gente possa comprar mais felicidade e menos bens que vão trazer muito mais uma dor na consciência de poderia ter pegado essa quantidade X aqui, investi-la todo mês, do que tá pagando um parcelamento de algo que vai me trazer uma satisfação momentânea e instantânea. O segundo ponto é a aposta em uma vida longa.
Sim, estamos cada vez mais saudáveis, as nossas gerações têm preocupado com suplementação, feito atividade física. Gente, eu tô falando do geral. A gente tá vivendo mais. Se for pegar como referência a minha avó paterna, ela tem 93 anos, tá super saudável, muito bem, muito feliz. Se não tivesse algo que foi o meu avô empreendedor pensar sobre isso, construir um patrimônio, ele sim pensava sobre isso de entender, estamos envelhecendo e precisamos pensar a longo prazo, entendendo que podemos e deveremos e queremos, se com saúde, ter uma vida longa, ela talvez não sobrevivesse com o valor que ela recebe de aposentadoria, mesmo reunindo a dela e a do meu avô. Se a gente entender que eu já tenho 40 e vou fazer 44 esse ano, não tenho vergonha de dizer, tá tudo bem. Vou fazer 44 anos. Se a gente fosse pensar sobre como era no modo antigo, não tem idade, porque as leis foram mudando, mas eu trabalhei mais de 26 anos, já poderia estar pensando em aposentadoria. E tô como uma pessoa economicamente ativa. Se a gente vai olhar para o nosso sistema de previdência, a gente tem hoje, em comparado com as pessoas economicamente ativas, é quase um cálculo de 1,6 para as pessoas que estão envelhecendo e sobrevivendo desse Instituto de Previdência, que certamente não vai garantir a qualidade de vida que precisamos para que possamos pensar sobre dinheiro e termos vidas mais felizes. No terceiro passo, ele fala: reprograme o seu cérebro. Pense e controle os seus impulsos e essa atitude intuitiva de um dos cérebros e traga para o lado mais racional ao fazer as suas escolhas. Entenda que sim, para que eu possa colher, eu tenho que plantar. Então, eu preciso pensar em uma poupança, onde eu coloque um dinheiro de uma forma que leve em conta uma carteira de ações que ele recomenda diversificada. Que eu não seja alguém afoito ao ponto de o mercado começa em declínio e aí eu tomo decisões e rapidamente corro o risco de perder todo o investimento que eu fiz e nem fique viciado em comprar as ações lá na Bacia das Almas, quando elas estão com um preço mais barato. Não vou entrar em pormenores. Se você quer entender sobre isso, esse livro é uma recomendação que está dentro de um box do investidor da H1 Editora. Então, você pode aprofundar nessa questão. O quarto passo que ele recomenda é pense grande. Pense muito grande. Se você, Juliana, se você, Railan, se você, Márcia, tem algo único, um conteúdo maravilhoso, ou uma técnica, uma habilidade que você desenvolveu e você pode ensinar outras pessoas a colherem resultados de utilizar essa técnica, essa metodologia, você pode fazer algo estratégico de oferecer ao mundo um infoproduto. Num programa de desafio, que talvez seja prático, cria um grupo no WhatsApp, escolhe lá uma rotina de 7 dias e diz: olha só, você que tem problema de autoestima, eu vi que foi um assunto que alguém comentou aqui. Você que tem problema de autoestima, pois bem, eu quero te convidar para um desafio de 7 dias, onde eu vou te ensinar a se alimentar o seu amor próprio, a dedicar mais tempo a nutrir o que você tem de único. A partir disso, eu tenho certeza que você vai ser alguém que vai se sentir muito mais feliz e vai colher inúmeros benefícios. Pronto, tá aqui, envelopo, empacoto, não preciso de seu ninguém a mais do que eu para vender um produto de desafio que eu vou entregar na forma de áudios num grupo de WhatsApp e aí posso cobrar por isso? Posso. Posso cobrar R$ 47,97? 107, eu já vendi um grupo de desafio, 7 dias, onde eu resumi os pilares do VQV, entreguei áudios, exercícios e técnicas que ajudaram pessoas a destravarem a comunicação nesses 7 dias de grupo. Tinham exercícios programados e essas duas pessoas investiram R$ 397 por esse acesso à minha pessoa em 8 dias num grupo do WhatsApp e alguma delas reverteu esse resultado em menos de um mês e passou a faturar 6 vezes mais do que faturava. Por quê? Aprendeu a nutrir o seu processo de autoestima, a desenvolver o autoconhecimento, ter uma comunicação efetiva, produzir conteúdo, servir, amar e transbordar, gerar valor, entendendo quais são as técnicas para produzir um conteúdo que é útil, estando interessado pela escutativa, relacionamento de qualidade e deram visibilidade, colocaram um holofote sobre elas. Naturalmente passaram a
aumentaram o preço daquilo que ofertavam, cobraram mais caro por aquilo que já entregavam, simplesmente porque construíram um posicionamento. Passaram a construir uma narrativa de contar as suas histórias. Aumentaram a possibilidade do serviço ser indicado e recomendado por uma tribo de fãs. É isso que acontece quando você passa a pensar muito grande. E o quinto passo, para que você aprenda a pensar sobre o dinheiro e não precise ficar comprando a felicidade, comprando esses bens que vão tirar o seu sono e que vão talvez não entregar essa felicidade duradoura, para vencer, não perca. Então é uma recomendação para que sejamos menos afoitos ao tomar as nossas decisões. Não é porque eu investi em uma carteira de ações, não é porque eu comecei a produzir conteúdo na internet hoje que eu vou esperar fazer um 6 em 7 amanhã, ou que eu vou fazer um primeiro lançamento, pensando no pai do lançamento aí, seguir uma fórmula de lançamento, ele próprio, o senhor Érico Rocha. Gratidão, Érico. Um dos motivos pelos quais existe o método VQV disponível para as pessoas é porque eu passei pela fórmula de lançamento e entendi a questão dos CPLs, tudo que está envolvido nessa história de fazer lançamentos no digitais, né? Você empilha a pressão e faz a oferta do seu produto e tem 7 dias intensos de carrinho aberto e aí as modalidades vão mudando ao longo do tempo, mas em resumo, pegar o meu conteúdo, empacotá-lo e ofertá-lo como um produto no digital e poder ser rentabilizada várias vezes sobre isso. Então é sobre isso. A recomendação dele é que pensar sobre o dinheiro não é sobre enriquecer propriamente dito, mas é sobre não ficar pobre na velhice, quando a gente mais espera ter felicidade, momentos junto à nossa família e sem ter uma vida planejada, sem termos organizado, sem ter pensado com racionalidade sobre isso, agindo de forma intuitiva, não colher os resultados. Então, dentro da perspectiva que ele diz, tenha uma renda extra, construa uma nova carreira, se puder, tenha um segundo emprego para que você assim possa planejar e poupar, porque muitas vezes aquilo que a gente recebe de salário quando a gente está nessa corrida, às vezes é a conta de pagar as nossas próprias despesas ou no máximo usufruir, desfrutar de poucas coisas. Então, se a gente decide criar um infoproduto ou se a gente decide colocar essa luz e produzir conteúdo falando daquilo que a gente já oferta, a nossa prestação de serviço. Então, se você é advogada, certamente dedicar um tempo a cultivar o seu jardim de conteúdo vai fazer duas coisas, principalmente, efetivamente, as minhas clientes me reportam. Ter colegas que vão querer aprender com você e aí para você criar um grupo de mentoria e fazer uma oferta de um produto de high ticket, a minha mentoria no último ciclo eu cobrei R$10.000 por 4 sessões, a única coisa que você precisa é mostrar a sua autoridade por aqui, construir um posicionamento que revela quem você é e ter uma constância que traga uma repetição para que o seu marketing de diferenciação mostre a percepção do quão valorosa é a sua entrega na forma do seu produto ou seu serviço. Então, começou a produzir conteúdo por aqui, entendeu o Instagram como uma mola impulsionadora da sua carreira, que tem a possibilidade de colocar muito mais dinheiro no seu bolso, seja porque você vai aumentar a demanda pelo seu produto ou serviço. E se eu tenho mais demanda, naturalmente, o que eu posso fazer? Cobrar mais caro, porque naturalmente eu tenho mais demanda, a minha agenda está preenchida, ficou lotada, eu não dou conta de atender todo mundo, eu subo o preço, e as pessoas que valorizam vêm para esse atendimento e esse serviço prêmio. Para eu ofertar Dr. Jomar, que está chegando por aqui. Oi, Thiago, boa noite todo mundo. Gente, eu tô tão concentrada aqui nessa entrega e não dei boa noite, mas vamos lá. Dr. Jomar, ele tem uma série de estagiários na clínica dele. E ele tem vários ex-alunos que hoje moram em outras cidades e eu sou testemunha, porque eu tô lá na academia fazendo atividade e vejo os questionamentos chegarem. Doutor Jomar, olha só, tô atendendo um paciente assim, manda até foto. Como é que eu resolvo esse problema? Qual que é o exercício mais recomendado? Sabe o que que isso está dizendo para ele? Fora que ele, além de ter a clínica bem movimentada, com muitos pacientes, ele tem
duas possibilidades: ofertar o conhecimento que faz com que ele tenha um diagnóstico preciso e que entregue muito resultado na fisioterapia. Eu sei de pessoas que deixaram de operar porque passaram pela fisioterapia com ele. Ele pode tanto vender uma mentoria para esse ex-aluno que manda uma pergunta no WhatsApp. Sim, vou te vender uma sessão de consultoria estratégica e aí vamos falar sobre todos os problemas que envolvem a pisada X. Não vou falar o termo técnico. Qual é a outra coisa que ele pode fazer? Montar um curso, assim como eu montei o VQV, e disponibilizar para esse ex-aluno que não mora mais em Montes Claros, que de forma online pode ter uma aula ao vivo com ele, pela plataforma do Zoom. Ou pode ele gravar uma sequência de aulas explicando o diagnóstico em cada uma das questões em específico, e aí ele trabalha de forma estratégica e qualificada, produz esse infoproduto, e a partir disso ele vai ser rentabilizado várias vezes por um único trabalho, porque a equipe de suporte pode ser composta pelos próprios estagiários que vão ser treinados por ele. Então ele grava o curso e tem tutores para responder dúvidas que vão acontecer na área de membros. Ele não precisa mais dedicar tantas horas de trabalho atendendo pacientes um a um. É isso que o digital pode fazer pra gente. Por isso ele promete e entrega ganhos escaláveis. Alguém tem pergunta para mim? Você precisa pensar e a demanda tá criada e ofertar para o mundo, porque as pessoas querem muito aprender com você. Meus amores, então é sobre isso. Tem uma frase maravilhosa que diz respeito a esse enriquecer, que eu vou pedir licença a vocês para que eu leia. São as últimas frases do livro, que é uma espécie de resumo daquilo que ele acredita ser um processo de pensar sobre dinheiro, entendendo que o dinheiro pode alimentar a sua felicidade na medida que ele traz para você autonomia e liberdade financeira. Então ele diz, nada disso, porque ele vem e traz os 12 principais pontos que ele faz o resumo disso. Se vocês interessarem e compartilharem essa live com muitas pessoas, e se ao final da live eu tiver mais de 10 comentários, eu vou preparar um resumo, e aí você vai me mandar um comentário na live que eu vou deixar gravada e um direct dizendo eu quero o resumo do livro e eu libero para você. Combinado? Podemos fazer esse acordo? Eu acho que tá fácil. A gente teve muitas pessoas aqui na live, se todo mundo voltar e comentar, a gente consegue ganhar esse resumo. Se você ficou interessado, acho que vale a pena. Então vamos lá? Nada disso é especialmente complicado ou inteligente. Colocar essas ideias em prática exige reflexão e esforço. Lembra que eu falei? Menos deixar o cérebro intuitivo, emocional agir e mais trazer para o racional, agir com autorresponsabilidade. Ignore seus instintos. Controle as suas emoções. Respire fundo e concentre-se no que é melhor para você, para a sua felicidade e liberdade financeira durante uma vida que pode durar 9 décadas. Tá aí o exemplo da minha bisavó. Tá achando trabalhoso? Nem um pouco comparado com as possíveis recompensas. Com uma noção de missão, os passos simples apresentados acima, você verá que é impressionante a riqueza que pode juntar e a felicidade que a sua vida financeira pode lhe proporcionar. Então, voltando aos passos para algumas pessoas que chegaram agora, eu preciso comprar mais felicidade, então tomar menos decisões impulsivas, apostar em uma vida longa, então preciso poupar, preciso cuidar de não gastar tudo que eu ganho, e quanto mais jovem, mais energia, mais eu posso me submeter a um trabalho que não tenha tanto propósito, para que com essa poupança, com esse investimento, com esses frutos de menos riscos que eu acumulo por essa atitude estratégica, eu possa, chegando a mais maturidade, desfrutar mais da autonomia e independência financeira que eu construí ao agir como jovem, poupando e observando melhor as minhas escolhas.
Terceiro, reprogramar o meu cérebro para entender que eu compro felicidade quando eu tenho autonomia, independência, liberdade, tranquilidade financeira para fazer as minhas escolhas. Reprogramar o meu cérebro para que ele haja de forma mais racional e que ele seja menos impulsivo ao tomar as minhas decisões de compra e onde colocar o meu dinheiro, fazer ou não investimento. Pensar grande, muito grande, escolher uma carteira diversificada de ações, não é a minha expertise. Se você tem esse objetivo, aprofunde. O livro está disponível e dá muitas sugestões. E por último, para vencer, não perca. Então, é natural que quando você decide cuidar de investimentos e dedicar a olhar para o seu dinheiro e entender que posso fazer montinho e montão e posso multiplicá-lo, não só com poupanças, mas cuidando de outros fatores, tomando decisões que levam em conta que o meu capital humano precisa ser prioridade, porque esse capital humano, se eu tenho saúde, eu posso gerar uma quantidade de dinheiro. Se eu não tenho tanta saúde assim, eu vou precisar daquele que eu guardei, investi e me programei e me planejei para lidar com esses momentos. Outro ponto importante que eu não posso deixar de dizer que ele comenta no livro: planeje a sua aposentadoria e pense sobre investir em um seguro de saúde ou em menos investimentos em tantos bens duráveis que às vezes a gente compra e tem felicidade momentânea e mais investimentos a longo prazo para que a gente possa ter essa diversidade. Tanto investimentos que a gente possa usufruir se algum contratempo acontecer, quanto aqueles que a gente tem uma possibilidade de gerir e multiplicar. Então, deixar um pensamento mais a longo prazo. Meus amores, essa era a minha contribuição de hoje. Eu tô muito feliz de ter voltado com essa live. Espero que vocês tenham gostado. E tá aí o desafio. Eu quero pelo menos 10 comentários nessa live. Então vá lá, comente, compartilhe e aí me chama no direct. Se a gente bater a meta dos 10 comentários, eu tô pedindo muito pouco pelo tanto de gente que tava na live. Se a gente bater a meta dos 10 comentários, eu vou preparar um resumo do livro e disponibilizar para vocês. Na verdade, o resumo tá pronto. Eu vou disponibilizar se vocês cumprirem a meta. Quem gostou da live, palminhas para mim. Por favor, clica nesse coraçãozinho aí sobre o livro que eu vi que vocês elogiaram. Tô muito feliz e foi muito bom me preparar. E fica a orientação. Você que não se sente tão confortável na hora de gravar os seus vídeos, cuide da sua aparência e da sua imagem. Essa história de arrumar o cabelo, passar um batom vermelho, super empodera, cuidar da nossa vestimenta, lustrar a nossa armadura, imprimir identidade na minha comunicação não verbal também, faz toda a diferença. Então, quanto mais a gente cuida dessa parte externa, quanto mais a gente dedica tempo a nos envolver nesse processo de autoconhecimento, mais prontos, mais preparados nos sentiremos para olhar para essa câmera de maneira natural e permitir que o mundo nos conheça para que possa nos escolher. Quem não é visto não pode ser lembrado, não pode ser escolhido e não pode ser recomendado. Se você não produz conteúdo, se você não mostra ao mundo quem você é, você está deixando várias oportunidades passarem. Ou o bendito do cavalo encelhado, né? Que parece que a terminologia é essa. Então, dedique um tempo a dar. É muito natural que quanto mais eu me dou, mais eu colho. O jardim de conteúdo frutífero, diverso, que mostra ao mundo quem você é, se você reparar no meu perfil, tem mais de 3.200 publicações. É muita geração de valor. E é isso que reforça a minha autoridade e que faz com que as pessoas fiquem desejosas para essa caminhada, essa jornada comigo. Se você chegou até o final dessa live e quer saber um pouco mais sobre como ter a minha orientação, o meu direcionamento para você desenvolver a sua comunicação, essa habilidade que é responsável por 85% do seu sucesso profissional, pode me chamar no direct e se você já tiver decidido, vai lá no link da bio. Tem uma aula deixando claro para você quais são os princípios fundamentais para uma comunicação efetiva. E se mais do que a aula você quer dar esse passo e caminhar comigo, tá lá o link na minha página, lá na bio, você vai lá e clica, vai lá na Hotmart,
7 dias de garantia. Você compra o curso, tem gente que em 24 horas já consegue assistir todas as aulas, aplica e põe mais dinheiro no bolso. Então você pode comprar, assistir todo o curso, testar esse método e se você perceber que não é para você, você tem 7 dias para desistir, pedir reembolso. A gente continua amigo. Você pode continuar desfrutando do meu conteúdo gratuito, dizendo não, o método não funcionou para mim, ele não é tão infalível como você disse e a gente devolve o seu dinheiro. Direto, tudo na plataforma da Hotmart, não tem letra miúda no contrato, nada disso. E eu fiz essa escolha de deixar disponível para qualquer um a hora que decidi dizer esse sim, porque eu percebi que essa habilidade de comunicação é cada vez mais necessária. Quanto mais a gente evolui na tecnologia, quanto mais a gente tem estratégias, ferramentas como esse chat GPT e todas as outras coisas, automações, ManyChat, tudo que existe nesse universo no digital, todas essas estratégias, para elas serem eficientes e colocarem resultado financeiro, te darem retorno financeiro, elas dependem da sua comunicação. Então não dá para eu deixar a Bruna, por exemplo, ter que esperar 3, 4, 5, 6 meses, eu abrir uma nova turma para ela vir pro lado de cá e começar a colher os resultados. Ela pode começar hoje mesmo. Se estiver dedicada, vai ser talvez igual aquela advogada, a doutora Bárbara Para Campos. Não tirava nem selfie, fez o curso no final de semana, não só tirou a selfie, como uma semana produzindo conteúdo, criou um programa de mentoria que vendeu a R$6.000 para os colegas advogados. Ou como várias outras aí que tiveram resultados. Vocês estão vendo a Rosinesa aí dizendo de como ela se sente feliz de ter feito a minha mentoria. Amorinha querida. E é isso, o resultado tá aí, na própria página tem os resultados, então se você tiver na dúvida, vai lá. E se tiver na dúvida mesmo, passa o cartão, manda ver no curso, se você não gostar, é só dizer não gostei e pede o dinheiro de volta. Duvido muito que vai acontecer, não aconteceu até aqui, eu garanto aquilo que eu entrego. Beijo, beijo, meus amores, foi ótimo estar aqui com vocês.